Pronto, voltando. Então, eu lembro que na primeira série eu tinha uma professora que ela gostava de dar aula só para os alunos que tinham feito prezinho numa escola particular, chamava Cavalinho Branco, aqui em Santo André. Ela Olha, falava assim: olha como é diferente você dar aula para uma criança que fez uma escola particular e vocês que estudaram no CEAR, né, no prezinho ah, municipal. Ela fazia essa diferenciação, né? Quando a gente era mais jovem, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. A gente dividia as salas entre os alunos mais inteligentes e os alunos mais burros. Tinha até livros diferentes para acompanhar. e a criança assim nem aprende, né, Ju? De vez eles fazer tipo uma mistura, né? Não, a criança não só não aprende, como a criança se sente menorizada, né? Ela se sente excluída. Né? Eu lembro que ela não gostava de mim, porque eu sempre fui muito, muito, muito faladeira. Eu era aquela criança faladeira, tinha resposta para tudo, pergunta para tudo. Mas é bom. E... Mas ela não gostava. Ela não gostava, porque eu É porque eu questionava. vi assim, falar, não, essa daí quando crescer vai debater comigo, então não quero que. Eles E querem. aí, ela era bem assim, essa professora. E aí eu lembro que quando a gente fez as provinhas para ganhar o livro, né? O livro. Porque você fazia. Você era alfabetizado, no final da alfabetização você ganhava o livro. E era aí que fazia essa divisão entre os mais inteligentes e os menos inteligentes, né? E eu lembro que eu ganhei o livro dos mais inteligentes. Eu fiquei super feliz e contente, levei o livro para casa na festa do livro, né? Aí chegou na segunda-feira, ela trocou meu livro. Meu Deus, imagina a decepção. Mas é Ela triste. trocou, e ela só trocou meu livro porque ela não gostava de mim, porque eu sempre fui muito inteligente. Mas ainda eu acho que ainda existe isso, né, Ju? Mesmo que está quebrando, né, esse tradicionalismo, ainda tem professor que é assim, né? É porque tem Esse exame. professor que ainda é antigo, né? Então, É, quando a gente fala, por exemplo, de políticas educacionais, quando foi definido a necessidade de que todos os professores fossem formados em pedagogia, isso vai transformar a nossa educação. Né? Então, hoje em dia, a gente ainda tem professores de 70, 80 anos que foram formados antigamente, que têm ainda aqueles conceitos antigos, diretores de escola, né? Hoje, diretor de escola é cargo, como é que fala, comissionado, então tem muita gente que é diretor de escola pública que não é formado em pedagogia, né? Então a gente está tendo que mudar esse paradigma, porque a partir do ensino da pedagogia, e agora que você está se formando, você consegue ver isso, não é mais aquela coisa de alfabetizar, beabá e disciplina. A educação e a ideia de educação, da pedagogia, ela é muito mais abrangente, né? Então, quando a gente fala de conceito de políticas educacionais, a gente tem que ver que isso está mudando e que isso depende da nossa geração, né? Porque muitas coisas acontecem ainda desse jeito. O que aconteceu? O que aconteceu? quem está gritando aí? Ju? Eu acho que as. Oi, Lucy! Tudo bem? Não foi você que gritou? Não, não foi eu, não. Então deve ter vindo da casa da Lucy, que ela acabou de entrar. Eu até pensei que tinha da sua casa. Eu achei que tinha vindo das meninas. Falei, alguma coisa quebrou. Acho que a Lucy deve ter entrado com o microfone aberto, aconteceu alguma coisa e ela fechou para resolver. Eu escutei um grito. Ai. Então, aí, voltando ao conceito de políticas educacionais, e aí eu acho que esse é um bom exemplo de dentro de sala de aula, né? Mas a política educacional, ela é desenvolvida para intervir nos processos formativos de toda a sociedade. Então, desde quando eu falei para vocês sobre a nossa economia, a questão do emprego na nossa sociedade, como a educação vai trabalhar nesse sentido, isso faz muita diferença, né? Por exemplo, a gente tem muito
muita gente estudando para ser de TI. Muita gente que quer ser de TI, faz curso de informática, faz faculdade de informática, e a gente está numa sociedade que tem muita gente de informática desempregado, né? Porque não tem emprego para todo mundo. Então, assim, a gente tem que começar a pensar a educação de uma forma onde a gente consiga desenvolver todos os gostos das pessoas, né? Então, se a pessoa, ela desenvolver todas as capacidades, né? E as inteligências, múltiplas inteligências dos nossos alunos, né? Para não ter esse sufoco de profissões, né? Eu estou fazendo eu tô fazendo a pia da minha cozinha, eu paguei R$ 2.000 para fazer a pia da minha cozinha. Meu Deus, caro, né? Então, eu queria comprar na Casas Bahia, mas eu comecei a fazer as pesquisas e não tinha nenhuma legal, aí eu, né, como eu falei para você, eu recebi o 13º nas férias e guardei esse dinheiro para fazer a pia da cozinha mais chiquezinha, né? Mas por que é tão caro? Porque hoje marceneiro quase não existe. É uma profissão mesmo escassa mesmo. É uma profissão escassa que não é ensinada, as pessoas não valorizam. Pedreiro é caríssimo. É pior que é mesmo. Eu estou numa reforma aqui, Ju, em casa já faz uns 3 anos já. Que a gente está fazendo aos poucos, mas os pedreiros que a gente vai. Já passou 7 pedreiros, cobra caro para o serviço e não faz direito. Tem Você um vê que que fez a casa da minha sogra, né? Faz 3 anos. A gente mora embaixo, ela mora em cima. Ele revocou a casa, tem vazamento, a laje tá vazando, tá um caos. E a gente paga caro para sair prejudicado. Então, você vê nas novelas americanas, não, nesses canais americanos, Discovery Home and Health, NetGeo, tem um monte de programa de reforma, um monte de programa de reforma, de construção de casa, de reforma de imóveis. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos isso é super popular. As pessoas aprendem na escola. Então todo mundo sabe fazer. E tem a parte também, que nem aqui no Brasil, eles não tem a parte da sustentabilidade, né? Aqui ninguém valoriza, jogam, vai, tipo uma madeira, mas dá para fazer tantas coisas, né? Que nem uma tábua de carne, fazer um enfeite, alguma coisa, dá para reutilizar. Então, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar nesse sentido. E aí, isso também faria parte de uma política educacional. Né? Então, por exemplo, a gente falou muitas vezes sobre ensino técnico, né? E as pessoas acham que ensino técnico é só técnico em informática, técnico de contabilidade, só formação. Mas e o ensino de pessoas técnicas no sentido de formadores da sociedade, né? Pessoas que trabalham manualmente. Isso não tem um ensino formalizado, né? E aí você acaba caindo na mão de um pedreiro que não sabe fazer um trabalho bem feito, você cai na mão de um marceneiro que não tem as ferramentas adequadas, porque não tem uma política educacional para quem tem talentos manuais, né? Que são essas pessoas que gostam de trabalhar com coisas mais manuais, né? Então eu acho que É uma arte, né, Ju? Que nem é uma arte, Então a pessoas gente. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né, na semana retrasada, a gente está desenvolvendo um país cada vez mais de agricultura. Só que cada vez mais a gente está vendendo o conceito de uma sociedade urbana, né? Então, se a gente está virando um país de agricultura, então tem que formar mais agricultores, biólogos, né, geógrafos, e não ficar formando gente de TI o tempo todo, porque isso uma hora vai sobrar, e aí vai ficar faltando, a gente vai ter que importar, né? E mesmo que fala, né, que o pessoal tá falando, agora era da tecnologia, eles estão esquecendo esses trabalhos, né? Daí Sim. pensa que a era da tecnologia, falar, vou fazer TI porque tá
na era da tecnologia, mas tem outras coisas em volta, né? E aí eu vou dizer para você uma coisa. A automação, né, a informática, os robôs e a inteligência artificial, elas vão substituir essas pessoas que fazem coisas simples, né? Fazem programação, porque o próprio computador já vai poder fazer essas coisas. Agora, ninguém vai substituir uma boa professora, né? Ninguém vai substituir, porque assim, até vai ter professoras virtuais, mas a pessoa que pensa em educação, a pessoa que estuda a sociedade, a pessoa que desenvolve as atividades, que é o papel das professoras, que é desenvolver a aula, esse não, é insubstituível. E é bom ter o contato, né, Ju, assim, que nem agora a pandemia, né, as crianças estão estudando, né, virtualmente. Acaba prejudicando, né, o aprendizado, assim. Depende da professora. Mas aí depende da professora, né? Então, por exemplo, se você tem uma professora que se preocupa em integrar os alunos, dar atividades em conjunto, e de pais que tem tempo e habilidade para ajudar os seus filhos, a gente... Desculpa, eu tenho que bater nesse cachorro. Para, filhote, de latir. Desculpa. Ele quer estudar também, Ju. Ele quer vir estudar. Então, Então, quando a gente está falando... Olha isso. Eu vou até tirar a câmera para você ver o que esse cachorro está fazendo. Hoje ele está 10. Oi, Lu, tô vendo você hoje. Olha o meu cachorro onde está. Ó, resolveu subir em cima do computador. Tá muito engraçadinho. Aí, ó. É que ele escutou, Ju, que eu fiz técnico em veterinário, ele quer ser examinado. Ele quer vir aqui, Ele quer sentar no meu colo. Ele não tá servindo ele ficar do meu lado, tá vendo? Peraí. Tá bom, pode ficar aí. Eu dou aula mesmo assim, eu não ligo. Vamos voltar. O importante é a tela aqui que eu vou compartilhar. Voltando ali à nossa educação. Então, quando a gente pensa nesses processos formativos desenvolvidos em sociedade, a gente pensa em política para todos, né? E aí, por exemplo, todos é todos, né? Então, quando a gente tem uma parada que nem da pandemia e tem muita criança sem computador, isso é um problema muito sério, né? Então, provavelmente ninguém pensou nisso, né, durante todo esse tempo, e isso impactou a nossa sociedade. Eu penso que os alunos serão promovidos, mas que eles não vão ter desenvolvido todas as capacidades que eles teriam que ter desenvolvido durante esse ano, né? Foi muito difícil para a gente, que é professor, e para os alunos também, né? Principalmente as crianças, os adolescentes e tudo mais. Mas, em compensação, eu acredito que se com a família em conjunto e com professores dedicados, muitos alunos desenvolveram autonomia na educação esse ano, que é uma coisa que precisa ser ensinada, não é trabalhada nas nossas escolas, e que eu acho que a gente vai precisar mudar esse conceito nos próximos anos, né, gente? É verdade. Porque a autonomia é uma coisa que está cada vez sendo mais perdida, né? Hoje em dia, as crianças jogam os jogos do computador, com as regras do computador. Não tem mais crianças que pensam, vamos brincar assim, a regra é essa, e elas definem as regras, e põem o dedo aqui, e não tem. Agora é tudo conforme a regra do computador, ou com a regra do tabuleiro, e muito se perde nessa situação, né? Verdade, Ju. Daí perde a infância, né? Perde a infância. Não, e perde a capacidade de planejar, perde a capacidade de criar, né? Então, hoje, com esses novos conceitos tecnológicos, a gente precisa ter muita atenção na formação dos nossos filhos, né? Porque eles acabam ficando sem saber o que fazer se eles ficarem sozinhos, sem computador, ou sem internet, né? Então é muito importante fazer as crianças pensarem, né? Eu contei já para vocês do dia da situação lá da filha da
da minha amiga, né, que foi fazer uma festa de pijama e a minha amiga que teve que falar, agora vamos brincar disso, daquilo que elas não sabiam decidir sozinha o que elas queriam brincar. Elas passam o dia inteiro na escola, né, e a professora que fala para elas. Então, quando elas tiveram a liberdade, elas não souberam o que fazer. Porque Né? elas vão crescer dependendo de alguém para falar, né? Daí não... Por isso que tem essa questão, né? As pessoas não entendem da política. Exatamente. Não tem autonomia, né, para falar o que é. Você tem que ficar esperando alguém te dizer o que é, o que você tem que fazer. Isso não é legal, né? Nunca é legal. Então a gente precisa mudar esse conceito. Isso é uma briga bastante séria que a gente vai ter daqui para frente. Porque cada vez mais as pessoas estão dando a sua responsabilidade, a sua autonomia em troca de conforto, né? E isso não é muito legal, não. Bom, componentes das políticas educacionais. Então, tem a parte do texto, né? Então, as leis, as regras, o contexto, que é relações de poder, condições de formulação das políticas educacionais, né? Então, tem, por exemplo, a legislação, as pessoas as relações de poder, né? Federal, municipal, estadual, e as condições de formulação dessas políticas, que é isso que a gente está falando. Quando aconteceu, por que aconteceu, né? Então, eu estava vendo um vídeo aqui que eu vou passar para vocês sobre direitos humanos, e aí o palestrante estava falando, por exemplo, que a Declaração dos Direitos Humanos ocorreu depois do nazismo, né? Da queda do nazismo e a descoberta lá de Auschwitz, né, onde as pessoas judias elas eram presas e assassinadas em câmaras de gás e tal. Então, a partir desse horror que a nossa sociedade viveu, eles desenvolveram as leis dos direitos humanos. A mesma coisa acontece no Brasil, né? Então, a gente tem todas as leis educacionais voltadas a partir de contextos, né, de condições em que as políticas são inseridas. Né? Então, por exemplo, quando a gente criou a Base Curricular Nacional, foi considerando que aqui em São Paulo tinha um tipo de educação, lá no Amapá outra, lá na Amazônia outra, no Nordeste outra, e a gente precisava ter um parâmetro, né? Pelo menos um parâmetro base, para que todo mundo aprendesse a mesma coisa no mesmo período. Para não acontecer o que acontecia quando eu era pequena, né? Quem foi na escolinha particular aprendeu bem mais do que a gente, e a gente que estava no prézinho ficou atrasado no conceito da minha professora, né? Então, muda bastante coisa. Pelo menos o básico é aprendido no ano correto. E aí, há 3 dimensões: administrativa, financeira e pedagógica, né? É aquilo que eu falo para vocês, sobre vocês terem 2 provas no mesmo dia, né? Provavelmente, a pessoa que fez o cronograma das provas de vocês era uma pessoa administrativa, encaixou no cronograma, encaixou na agenda lá, mas não pensou na questão pedagógica dos alunos que fazem as aulas, o que esses alunos fazem, se eles trabalham durante o dia, se eles têm família, né? Então acabou fazendo o que era mais fácil administrativamente, né? Juntando 2 provas no mesmo dia para fazer mais rápido, e não pensou na questão pedagógica da situação, né? Então, quando a gente fala que toda política educacional tem que ter essas 3 questões, né, administrativa, financeira e pedagógica, tem que pensar nesse sentido, né? Então, como você planeja a sua escola, como você vai financiar as ações que você vai fazer, e a partir das ações que você está definindo, junto com o pedagogo, falar quais são as melhores ações para chegar nos seus objetivos, como você vai financiar as ações pedagógicas e tudo mais, né? Porque não adianta a gente pensar, por exemplo, numa escola de periferia, fazer um passeio para o Hopi Hari todo mundo, né? É caro, não tem dinheiro e muita criança ia ficar de fora. Que era o que acontecia quando a gente era pequena e a escola resolvia levar a gente no Play Center, né?
Acontecia Tava isso. muita criança chorando porque os pais não tinham dinheiro para pagar e levar. Hoje em dia as escolas não fazem mais isso, né? As escolas vão no SESC, as escolas vão no Sabina. Então essas coisas têm que ser levadas em consideração também, porque até as atividades extracurriculares elas têm que ser consideradas no contexto todo da escola e da região onde a pessoa está, tá? Eu já chorei muito porque eu queria ir no Play Center, minha mãe não tinha Também, ganho. eu não Foi muito podia ir. triste. Todo mundo comentava, depois chegava, era numa sexta, O daí chegava carimbo, né? É. Todo mundo chegava com Eu carimbo. Era triste, gente, era triste. Mas tudo bem, eu cresci e depois eu fui no Play Center, eu sozinha. eu fui, mas eu se arrependi, que eu tenho medo, eu não gosto. Ah, tudo bem, mas foi. Foi e tá bom. É. A gente era aí, né? Porque quando a gente era pequena doía, quando todo mundo ia, a gente tinha que ficar. Bom, políticas públicas e educação. Por meio das políticas públicas, a gente regula o acesso aos indivíduos e aos grupos e aos poderes nos direitos da educação. Então, por exemplo, toda criança tem direito à educação, né? E não importa se a criança é pobre, se a criança é rica, se a criança é negra, né? Então, todos têm direito. Então, na nossa política, está bem claro isso, né? Todos têm direito à educação. Regula-se os recursos emanados do Estado e direcionados à sociedade. Então, dentro da legislação, das políticas públicas, tem inclusive quanto de dinheiro vai ser gasto, quem vai receber, quanto é para o Estado, quanto é para o governo federal e quanto é para os municipais, né? E todos nós que somos professores temos que conhecer, porque a gente vai saber, por exemplo, se está sendo desviado dinheiro ou não, o que a gente pode entregar para as nossas crianças, né? O que a gente pode planejar. E até para a gente cobrar, né, dos nossos vereadores, dos nossos governantes, né, essa questão de regularização da verba, né, que é direcionada para a educação. Eu, por exemplo, fiquei muito chocada com essa questão da implementação do teto de gastos, porque são 20 anos onde o dinheiro da educação está congelado, é aquilo e pronto. O preço de tudo vai subir ao redor, mas a gente não vai ter como alocar mais dinheiro para a educação nesse sentido, nem para a educação, nem para a saúde. E isso vai, daqui a 20 anos, vai ter um resultado muito nefasto, né? Porque vai ficar cada vez mais difícil você ter dinheiro para investir, por exemplo, em tecnologias, vai ficar. Porque você tem que comparar papel higiênico e computador. Cada vez vai ficar mais caro o papel higiênico ou cada vez vai ficar mais caro o computador? As escolas vão comprar o quê? Papel higiênico, pagar os professores, comprar folha de sulfite. E cada vez menos vai ser investido em tecnologia, em pesquisa, em ciência, né? Porque quando a gente fala de políticas públicas de educação e do teto de gasto em si, a gente está falando do teto de gasto para a educação no geral, tanto na educação infantil, né, na educação fundamental, quanto na educação de superior e na questão de projetos científicos, né? Então, muitas pessoas já perderam bolsas, muitos dos nossos pesquisadores já foram chamados para concluir as suas pesquisas em outros países e estão deixando o Brasil, que está cada vez mais perdendo a sua capacidade de se renovar na questão do conhecimento, né, da questão da questão científica, por causa da perda de profissionais, por causa da perda de investimento em educação. Né? Então, quando a gente fala de políticas educacionais, tudo isso deve ser considerado. Eu também acho que deveria ter um teto de gastos, mas um teto de gastos, por exemplo, na gestão de subsídios para funcionários de alto escalão. Né? Então, verdade. essa seria uma realidade muito mais fácil, mas eles resolveram cortar, né, na onde é mais caro para a gente, na educação e na saúde. Porque eles querem, né, ser o formato nem formal, né? Ele quer pessoas desqualificadas, né? Porque para eles eu acho que fica até mais fácil passar a mão. É mais fácil, porque se você não tem pessoas que questionam,
Pense numa professora que não fez pedagogia. A diretora chega lá e fala assim: olha, esse ano a gente não vai ter aula de educação artística. Ela vai dar graças a Deus, porque ela não gostava de dar aula de educação artística para as crianças, porque ela não gostava da tinta, sei lá. Agora, uma professora que fez pedagogia, uma professora que sabe o que são as BNCCs, os PCNs, né? Ela vai questionar. Né? Então, quando a gente está falando de conhecimento e de políticas públicas, a gente sabe que não dá para a gente tirar o que é direito das pessoas, a gente sabe que tem coisas certas para fazer e que a gente precisa formar o aluno numa gestão de todo, né? Então, esses são exemplos simples, porque eu estou aqui falando com vocês sem ter pego mais matérias de jornais e tal. Porque assim, cada aula eu começo falando com vocês e o assunto vai se desenvolvendo, né? Eu não pensei que eu chegaria nesse sentido, mas acabou chegando, então eu acho que é importante a gente debater. Mas isso acontece com tudo, né? Acontece com política mesmo, no geral, né? Então, por exemplo, teve muita gente pobre que defendeu a extinção do Ministério do Trabalho. Só que, né, agora a gente está sofrendo as consequências, né? Muita gente está sendo demitida e sendo contratada pela metade do salário, como terceirizado, né? Muita gente está perdendo direitos, está perdendo benefícios nas empresas, porque não tem ninguém para regular, né? E aí você... O conhecimento liberta, né, as pessoas. Exatamente, conhecimento liberta. Se você, hoje em dia, se você for processar uma empresa que te demitiu injustamente e você perder, porque eles têm ótimos advogados, eles têm dinheiro para comprar tudo que eles podem. E você perdeu, você tem que pagar. Se você for processar, você tem que pagar o seu advogado, o advogado da empresa e os danos morais. Imagina, então, a pessoa já está processando, né? Para ver como entendeu? que é. Então, cada vez menos as pessoas vão processar, cada vez menos as pessoas vão ter direitos, por causa desse tipo de política. É lógico. Na parede mesmo. Exatamente. Se fosse uma sociedade igualitária, onde os nossos empresários tivessem com consciência, né, e responsabilidade, até estaria certo. A gente tem que chegar numa sociedade onde isso um dia vai acontecer. Mas a gente sabe que essa não é a realidade do nosso país, né? Então é bem triste a gente ver essas coisas acontecendo, né? Então eu, como professora, fico bastante preocupada, né? Políticas públicas regulatórias consubstanciam leis em decretos. Na educação, a lei das diretrizes de bases é a lei da nossa educação nacional. Né? Nessa matéria, forma todo e qualquer plano, programa e ações políticas na área da educação. Então, na LDB, por exemplo, é que fala do planejamento da educação, do PPP, do PPI, né, que são os planos das escolas, os planos da cidade, os planos educacionais de tudo, né? Então, baseado nessa legislação, a gente vai tendo esse desenvolvimento, tá? Eu já passei para vocês o site lá da LDB, né? Tem a lei e tem esse portal do MEC aqui que ele dá uma ajudadinha aqui na gente, né? Com a lei da diretriz de base, o PNE e tudo mais. Gosto que vocês não esqueçam dos nossos sites. Falando nisso, vocês viram que tem uma legislação que eles estão querendo aprovar para voltar a ter professores que não são formados em pedagogia? Não é plano. Magistrado, acho que era isso. Não é magistério, né? Eu escrevi magistrado, mas é magistério. Ó,
São Paulo recria magistério para assistente de professor. Só que, na realidade, com o tempo, é isso que a gente tem que ficar de olho, né? É importante, é legal ter, se for só assistente de professor. O que a gente tem que ficar bem de olho é se daqui a um tempo a gente vai ter um professor, igual enfermeiro, tem um enfermeiro e um monte de assistente. Entendeu? Na escola só tem um professor e vários assistentes de professor. Né? Então a gente tem que ficar de olho nessas legislações todas que acontecem, viu, gente? Essas são coisas que vocês podem pensar. Hã? Assim que começa a mudar as coisas, né? A gente tem Exatamente. Mas seria bom se esses assistentes fossem só estudantes de pedagogia. Exatamente, né? Exatamente. Porque a gente estaria aprendendo na prática as coisas que a gente vê em aula, né? Exatamente. Então, como pode eles estarem criando isso, sendo que eles podiam estar pegando pessoas com formação de pedagogo, com conceitos de pedagogia, né? Seria uma ótima mesmo se fossem, poderia ser 4, 5 assistentes em sala, não seria demais, porque a alfabetização é um trabalho muito árduo, né? E para a professora sozinha, ela consegue sim, que nós, professores, somos mágicos, mas se elas tivessem assistentes, elas poderiam desenvolver mais o trabalho dela em sala de aula com assistentes. Mas que esses assistentes fossem estudantes de pedagogia também. Exatamente, né? porque não tem pessoas necessidade de criar um curso só para isso, exatamente. Sim, mas colocar pessoa, não estou desmerecendo ninguém nessa vida, mas para gente que estuda tanto, a gente queria tanto uma chance dessa, né? E é tão difícil. Então, mas vai acontecer igual está acontecendo com os enfermeiros. Então, você é formado enfermeiro padrão, então você se forma, estuda, e aí no hospital tem um enfermeiro padrão e 10 auxiliares técnicos. Não que os auxiliares técnicos não podem existir, mas devia ser igual quando o meu filho ele faz técnico em enfermagem, né? Então, no primeiro semestre, ele aprendeu a ser assistente de enfermagem. Ganha o primeiro diploma e aí já pode ser assistente. Depois ele vai se formar em técnico. Podia ser a mesma coisa para enfermeiro, né? Você está fazendo faculdade, então a primeira parte é técnica, você se forma técnico, você pode estudar, e depois faz mais 2 anos e se forma. E a mesma coisa para pedagogia, né? Sim. Mas é isso que a gente fala de políticas educacionais. Cada vez mais eles estão tirando essa questão de a formação ser importante, a educação e o conhecimento ser importante, e colocando as pessoas técnicas, que daqui a alguns anos vão ser substituídas por computadores e vai ficar todo mundo desempregado. Então, pois é. É nisso que a gente pensa quando a gente pensa em políticas públicas, em educação. Então, quando a gente está falando disso, a gente tem que também questionar, né? Tá, tudo bem, você está pensando isso, mas e esse outro lado? E as pessoas que estão tendo conhecimento, né? Políticas instituintes, né? Então, é o regime político, a forma, o Estado, né? Então, a nossa Constituição, né, que a gente fala Constituinte brasileira, delimita a área, os limites e a forma da atuação das estruturas. Se você entrar na Constituição, Constituição de 88, a nossa, gente, é sempre importante. Constituição Federal de 1988. E você procurar educação, tem lá, né? Onde fala de educação. Então, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, proteção à maternidade, infância e assistência aos desamparados. Por exemplo, quando a gente estava discutindo a lei trabalhista, que teve a reforma trabalhista, lembra que eles estavam querendo tirar a questão da licença maternidade? Que isso teria que ser discutido
com o próprio empregador e tal. Você acha que o empregador vai querer dar 6 meses porque eles são bonzinhos? Tem gente que não tem, gente. Tem gente que faz uma semana e volta. Hoje, com a legislação, imagina sem, né? Então, outro ponto aqui na nossa Constituinte sobre educação. Na Constituinte fala, ó, diretrizes e bases da educação nacional. Então, já está na nossa Constituinte que tem a lei de diretrizes e bases, né? Na nossa Constituição fala, é competência da União, né? A União é o governo federal, né? Dos estados e do Distrito Federal e do município, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. E estabelecer e implementar a política de educação para a segurança do trânsito. Não, a segurança do trânsito não é com a gente, mas eu li por causa do que eu estava lendo. Né? Preservar florestas, fauna e flora, olha só aqui, ó. Tá vendo? Ó, tudo isso está na nossa Constituição. Quantas coisas estão sendo desrespeitadas, né? Ó, educação, cultura, ensino, desporto, que é esporte, ciência, tecnologia, desenvolvimento, inovação. Tá vendo? Tanta coisa que tem na nossa programas de educação infantil e ensino fundamental, tá na nossa Constituição. Ninguém dá isso de presente para a gente. É uma obrigação do nosso Estado, do nosso governo, né? Então, quando a gente fala aqui, voltando aqui ao nosso slide, né? Que a Constituição delimita os limites e a forma de atuação das estruturas, é aqui que ela fala que onde é o dever, né, dos nossos representantes, né, do nosso governo, sobre dar, né, a educação para as pessoas, garantir plano de carreira, ingresso inclusivamente em concursos públicos, tá vendo? Tantas coisas que deveria ter, né? Hoje, por exemplo, se vocês forem pensar, tem cursinho para tudo, cursinho para entrar em faculdade, cursinho para entrar em jardim, né? Mas isso era o quê? Obrigação, né? Da União. E olha só, valorização dos profissionais da educação escolar. Né? Então, tudo isso está na nossa Constituição. E muitas vezes não é respeitado. Né? Então, aí fala que a Constituição é a política instituinte por excelência, a nossa legislação maior, institui a educação como setor do Estado brasileiro. Então, por exemplo, quando fala de privatização, Estado mínimo, quando fala de privatização da educação, isso é uma balela, gente. Porque é obrigação do Estado. Ah, mas as escolas podem ser particulares? Podem, mas a gente não precisa pagar, né? O Estado pode fazer o que ele faz, por exemplo, com o ProUni. Pagar para a escola particular, né? Dá a bolsa para a gente de graça. Mas, teoricamente, todo mundo teria que ter a educação, né? De acordo com o Estado. Todo mundo deveria ter essa oportunidade, tá? Então, capítulo 3, que eu mostrei aqui para vocês, né? Olha só, da educação, da cultura e do esporte, né? Então, tá tudo aqui colocadinho. Vocês viram como eu procurei aqui? Olha, eu vou ensinar para vocês. Vocês têm aqui, então, um PDF, né? Que está aberto. Para vocês fazerem essa pesquisa que eu fiz, vocês apertam Ctrl F. Que aí aparece aqui essa abinha. E aí vocês escrevem a palavra que vocês acharem mais importante. E aí, automaticamente, ele mostra todas as vezes que essa palavra aparece no texto que você está lendo. Tá bom? É o Ctrl F, Ju? Ctrl F, isso. Ah, tá bom. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, artigos 205 e 214. Vamos lá, educação. Educação. Vamos lá. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 2. Era o capítulo 3, né? A gente estava lá e a gente saiu. Oh, meu Deus. Desculpa, menino.
capítulo 4, capítulo 3. São tantos capítulos. Deixa eu voltar lá na educação. Aqui. Artigo 205, qual que é que ela falou? E a 214. Então é isso mesmo, ó. Tá vendo? 205, 206, todos falam sobre educação. 207, 210, 211. A educação básica pública terá como fonte adicional de funcionamento a contribuição social do salário e educação, recolhida pelas empresas. A gente paga isso aí, salário e educação? Nossa, eu nunca vi lá na minha empresa. Interessante, né? Tá vendo? Quando a gente para ler, a gente encontra um monte de coisa interessante para a gente descobrir. Né? Então, até a 214 aqui é só sobre educação, gente. Deem uma lida, né? Então, no artigo 205, define-se que a família deve partilhar as responsabilidades do Estado. O Estado assume o seu papel como provedor da educação pública, né? No eixo da qualificação profissional. Então, vamos lá no artigo 205, para vocês darem uma olhadinha. Que é o primeirinho lá, né, que a gente viu. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, que será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Né? Então, quando a gente está formando o aluno, a gente está formando o aluno para ele se tornar um profissional quando ele crescer. Né? Então, é muito importante a gente desenvolver as inteligências múltiplas. Eu sempre gosto de lembrar isso para vocês. A LDB é a política regulatória da educação, então, a partir do que está escrito na nossa Constituinte, a gente vai para a LDB. Lá fala dos planos e programas, então, aqui na LDB, quando a gente fala de planos, Ctrl F de novo, ó, planos. Plano de aula, no dia da ausência do aluno, Plano Nacional de Educação, planos educacionais, tá vendo? Vocês podem até vir aqui procurar pela palavra plano, né? Plano de trabalho de cada docente, né? Então, essa legislação é que demonstra como é que a gente vai trabalhar de fato, nós professores, né? Então, na LDB, ela reforça que a educação escolar é um processo amplo de formação de cidadãos e profissionais. Por isso eu digo para vocês, sempre tem que olhar tanto a questão da educação como um todo, uma educação geral, que é a educação do nosso país, como quais são os profissionais que a gente vai formar, né? Então, o que a nossa economia está... Saber sobre economia... Saber sobre o desenvolvimento da nossa sociedade, o que é importante na sociedade, faz parte do papel do professor, porque é para isso que ele educa, né? Então, a primeira parte, né, da educação, da LDB, ela fala que a educação não abrange apenas os processos de formação nas escolas e universidades, ela abrange os demais processos ocorridos em outras instâncias da sociedade, né? Então, ela fala, por exemplo, vamos lá no título, na parte 1 aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês. Ai, gente, eu sempre me... Vocês me perdoam, viu? Nós estamos no título 10, gente, pelo amor de Deus. Eu queria nem título 1.
Título 3, título 1. A educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações de sociedade civil e manifestações culturais, né? Então, quando a gente fala aqui que a educação não abrange apenas processos de formação nas escolas, a gente fala que a educação ela é muito maior do que isso. Então, quando a gente trabalha isso na nossa sociedade, ela deve englobar todos esses conceitos que estão aqui na LDB, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, a matéria de estudos sociais, que ela às vezes é ignorada, não é tratada com tanta importância nas escolas, mas ela faz muita diferença. PCNs, né? Então, em 1996 surgiram os PCNs, né? Então, a partir daí a gente tem as responsabilidades, né? E quais são os parâmetros que a gente vai seguir. Eu adoro os PCNs. A gente consegue enxergar bastante coisa nesse site aqui do MEC. Tem ele, tá vendo? Todo descritinho, né? Então, sobre avaliação, sobre objetivos, autonomia, diversidade, interação e cooperação, disponibilidade para aprendizagem, organização de tempo, organização do espaço. É uma bíblia para professores, né? Deixa eu dar uma voltadinha, que eu lembro que tinha um site que explicava o PCNs, era tão legal. Eu acho que é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não tinha um site tão bacana, depois eu vou ver se eu acho para vocês. Que ele descrevia os PCNs, ele era muito legal. Será que é esse aqui do Brasil? Não. Bom, gente, depois eu procuro direitinho e mostro para vocês. É muito interessante. E o PCN, ele tem divisão para todas as matérias, o que é importante em cada área, né? Os objetivos. É bastante interessante. Do ensino fundamental, tá vendo? Ele é como se fosse um PPP, só que do governo, né? E ele é a base de tudo que a gente desenvolveu até a gente chegar depois na BNCC, tá? Então, ele subsidia a elaboração e reelaboração do currículo, né? Então, a BNCC e o currículo, a BNC, fala de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. E aí, a partir desse PCN, a gente desenvolveu as diretrizes curriculares, oh, meu santo Deus, curriculares nacionais, falando de... E aí, a partir... Tá vendo aqui, ó, 96, gente. Quanto tempo faz que o Vygotsky, o Dewey e o Piaget falaram sobre interacionismo, né? Falaram sobre educação da criança, estrutura da aprendizagem, né? Só em 96 isso virou parte do currículo. Por isso que a educação mudou tanto a partir de 96. Ah, mas ela piorou. Não piorou, gente. Porque uma coisa que as pessoas falam, e a gente precisa sempre bater nessa tecla, eu converso muito com vocês sobre isso desde que eu entrei, sobre a questão da caminho suave, como eram as escolas antigamente. Elas eram escolas com mais disciplina. Elas eram escolas onde a gente tinha uma educação mais infantilizada também, né? Não tinha uma consciência construtivista. A gente tem, é lógico, um monte de quebra de organização, né? Então, a gente tem muito professor que não sabe trabalhar o construtivismo, né? A gente tem escolas nos mesmos modelos antigos, né? Então, é por isso que eu gosto sempre de passar para vocês os vídeos do José Pacheco, porque a gente tem uma escola antiga que
querendo implementar conceitos construtivistas. Então, a gente está num choque de culturas. Então, não é que a nossa educação piorou. As ideias educacionais, a pedagogia, ela vem melhorando a cada dia mais. Mas a forma de implementar, ela ainda não está muito clara. Né? Então, por exemplo, naquele vídeo que eu passei para vocês do José Pacheco, em que ele fala que a gente precisa educar com amor, isso ainda não é a realidade. Né? Então, a gente ainda tem muito resquício da educação de disciplina. Né? Então, a gente precisa mudar esses conceitos. Por isso que muita gente critica o construtivismo. Né? Vocês que estão estudando aqui, deixa eu até tirar um pouquinho da tela e ver vocês um pouquinho. Mas a gente que está estudando pedagogia, é lógico, em sala de aula era muito mais fácil todas as crianças comportadas, você com uma régua na mão, dando na cabeça delas quando elas estavam fazendo bagunça. Só que isso não desenvolvia eles como seres humanos. Né? Então, quando você encontra uma professora antiga, ou pessoas antigas falando, mas antigamente a escola era séria, se respeitavam os professores, mas não se respeitavam os alunos, né? Não tinha um desenvolvimento da sociedade. É lógico que é muito difícil dar aula hoje em dia, porque é uma quebra de paradigma, né? Era muito mais fácil antes, mas até a gente aprender a dar aula da forma correta, respeitando os alunos, o papel do aluno como centro da educação, a gente vai dar muito com a cara na parede. O problema é que eles fizeram essa mudança construtivista, tiraram todas as bases e não conversaram, ficou aquela coisa desconexa, não ensinaram, né? Então, eu acredito, por isso que eu falo com vocês, eu acredito que essas mudanças educacionais que a gente está sofrendo hoje, toda essa ideia do conceito de pedagogia que vocês têm que aprender hoje, tudo isso precisa ser defendido, porque daqui a 10, 20 anos é que isso vai ter realmente uma mudança. É aí que a gente vai ver a mudança das escolas, a mudança dos professores, o respeito ao aluno, coisa que não tinha antigamente, né? Então, quando alguém falar para vocês, mas a escola antigamente é que era bom, a escola hoje em dia não presta, né? A educação está se perdendo. Está se perdendo, mas está se perdendo porque a gente está aprendendo uma forma nova, mal planejada, que acabou deixando uma defasagem muito grande, mas que tem um futuro muito digno, muito mais aberto, né? Vocês entenderam esse conceito? E antes também, né, Ju? Eu fui fazer a inscrição da creche, da assistente social falou que quando as crianças iam, né, na época dela, as mães já até autorizavam, pode bater, viu, se bagunçar. As professoras batiam, né, dava reguada na cabeça. Pois é, você é mãe, você gostaria que alguém fizesse isso com uma das suas filhas? Eu não. Exatamente. Eu vou lá e taco na cabeça dela também. Pois é, então é lógico que as crianças têm que respeitar os professores, mas é aquilo que eu falo para vocês. A gente que precisa ensinar isso em casa. E respeito não quer dizer, né, Ju, você vai ensinar a criança a ter respeito pelas pessoas, tipo, falar, bater. Não é isso, né? Daí a criança... Daí por isso que hoje em dia, que nem no nosso tempo, a educação era aquela tradicional, tudo. Olha como que tá as pessoas, né? Exatamente. São poucos que entende. Vai falar de política, eu vejo assim, né? No meu caso, quando eu estudava... A maioria das meninas que estudavam comigo já, né? Tem outra visão. As pessoas não têm, não enxerga. Parou naquilo, estacionou. Exatamente. E acaba prejudicando a pessoa. Daí agora que essa parte construtivista, o aluno vai interagir, né, com o meio, vai começar a ver a sociedade que ele está inserido. É bem importante mesmo. E a gente também, que é professor, a gente foi ensinado na parte tradicional, né? E a gente começar também a entender essa parte construtivista. A gente querer participar do meio, daí isso que entra a política educacional, né? Que a gente começa a entender da política, começar a lutar pelos direitos dos alunos, não dar o braço a torcer, que nem o exemplo que você deu da diretora, querer impor alguma coisa.
a professora, já que tem uma visão ampla, ela não vai aceitar. Ela já vai ir na parte da Constituição, mostrar os direitos, os deveres, é muito importante isso. Isso mesmo. Então, é importante quando alguém falar para vocês, eu não gosto do construtivismo, isso estragou a educação, vocês falam, vamos lá, dá um passo para trás. Não é assim, né? Então, é assim, foi mal planejado, mal implementado, mas é melhor. A gente tem que ter paciência para conseguir implementar direito, né? Então, a gente... Não é porque era mais fácil antes que era melhor, né, gente? Senão ninguém aprendia, ninguém crescia, né? Todo mundo ficava infantil para sempre. Eu vi, Ju, no tempo que eu estagiei na escola, que tem muitos professores ainda que estão no método antigo, porque são professores que se formaram lá naquele tempo antigo e eles estão trajando lá o profissional deles desse tempo antigo. Quando chega professor novo, que aprendeu uma forma nova de ensinar os seus alunos, é uma forma até mais carinhosa, porque os antigos são muito rígidos, né? Os mais novos são mais carinhosos, são mais afetivos, né? Eu sou muito afetiva e eu ficava para morrer quando eu via esses professores carrancudos achando que são donos das salas, né? Porque eles acham que eles são o senhor da sala, né? Mas é bem mais difícil porque às vezes os diretores eles são a favor desse método mais antigo. É difícil o diretor ele aceitar, às vezes são até preconceituosos com os professores novos, falam por detrás, né? Ela acha que ela vai mudar o mundo. Eu já ouvi isso, o diretor falando, aquela professorinha ali, ela é nova, ela acabou de se formar, acha que vai mudar o mundo. Né? São comentários maldosos de pessoas que têm um pensamento lá atrás, no antigo ensino, né? É bem complicado, é bem mais difícil você estar entrando na educação hoje, por mais que tenha tido esse monte de mudança, mas ainda estão nos métodos antigos. O pensamento ainda é método antigo. Eu acho que... Deixa eu até tirar aqui que eu quero falar olhando para vocês. Eu acho que o que precisa ficar claro para todo mundo, não só para a gente que é professora, mas é que o mundo muda o tempo todo. O mundo está mudando, gente. O mundo está em mudança. Não é uma professora que quer mudar o mundo ou uma funcionária nova numa empresa que quer mudar a empresa. Não, ela vai mudar. Você vai junto com a mudança ou você vai atrasar a mudança, né? Então, assim, quando a gente fala em mudança, as pessoas têm medo de mudança. Porque a pessoa não gosta de mudança. Meu filho, daqui a um tempo vai estar tudo diferente do que você imaginou, né? A Cleide teve filho agora. Antigamente as crianças não abriam o olho durante uma semana. Hoje em dia as crianças já nascem com o olho aberto, dando risada, e se bobear já sai mexendo no YouTube. Mas a Júlia já pega o celular, quer ficar mexendo, fuçando. Pois é, quantos meses a Júlia tá? Tá com 3. Pois é isso. Ela já entende muita coisa, né? Verdade. E a gente tem que aceitar mesmo, querer mudar, né? Eu que nem agora que comecei a fazer pedagogia, eu tenho outra visão, assim, o que é a educação mesmo. Quando você começa a estudar, ler bastante, que nem essa parte da Constituição, você começa a ver que é diferente do que aquilo que a gente pensava, né, sobre educação. Por exemplo, antigamente, imagina, você acha que você poderia levar um celular? Não que a gente tivesse, porque antigamente não existia, mas você acha que você poderia levar um celular? Tem muita professora que não deixa crianças usar celular na sala de aula, né? Agora, uma coisa é todos os seus alunos ter o celular e você trazer o celular para ajudar na sua sala de aula. É aquilo que eu mostrei para você ali com a Alexa que eu estava contando. Outra coisa é o seu aluno estar jogando e não está prestando atenção.
E importante, se o seu aluno não está prestando atenção no que você está falando, é porque você não está falando alguma coisa que interessa para ele, né? Então, é sempre bom ter essa percepção. É lógico, tem gente que é mais difícil. A educação dada em casa é o maior desafio. Eu já contei para vocês de mãe que ensinava a criança que ficar na escola era só porque ela não podia ficar cuidando. Não que a escola era importante, não que ia trazer algum benefício, né? Então vocês vão passar por muitas dificuldades no contexto de que tem muitos pais que não acham a educação importante. Mas E eles tratam as professoras como assim uma babá, né, Ju? Exatamente. Que a Júlia estuda lá, é filantrópica, mas as mães de lá são difíceis, viu? Eu vejo assim, no caso, ela quer debater com as educadoras e a coordenadora pedagógica lá, ela é bem voltada, assim, ela defende as crianças, assim. Se a criança aparece machucada, ela manda bilhete para os pais para querer saber. Ela é bem assim, para o lado das crianças mesmo. E as mães lá acham ruim. Daí cobra delas, fala que é errado, é complicado. Então é muito complicado, mas vocês como professoras têm que entender que apesar dos seus desafios, né, que vocês não podem esmorecer. A mudança faz parte da nossa sociedade e a gente tem que lutar por aquilo que a gente deseja, uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Eu costumo falar, as pessoas falam assim para mim: Juliana, você é muito utópica, você quer um mundo colorido, né? Você não pensa na realidade. Bem pelo contrário, né? Eu quero um mundo colorido, eu quero um mundo onde todo mundo seja justo, onde os patrões respeitem os funcionários, onde os alunos respeitem as professoras. Mas para mim, eu só vou chegar nessa realidade se eu trabalhar hoje para chegar nessa realidade, né? Eu tenho que trabalhar como se eu tivesse nessa realidade e não ao contrário, né? Então é sempre nesse sentido, né? Você tem que trabalhar pelo que você quer e não pelas coisas como são. E vai ser difícil. Para ser uma pessoa. Olhar, né? A gente olhar a dificuldade, tá difícil mesmo, mas se a gente olhar por esse lado, a gente acaba ficando. A gente se iguala às pessoas que pensam assim, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui do Play Center, que a gente, quando era pequena, a gente não podia ir, né? Quantas coisas quando a gente era pequena, a gente não podia fazer, a gente não podia ter. E hoje em dia, e aí você não se revoltou contra a vida. Você lutou, trabalhou, e agora você pode ter, você pode dar para os seus filhos, né? É lógico, né? A gente queria ter. Eu lembro que quando a gente era pequena, a gente brincava de mês fruta, essas coisas. A gente queria ter casa com piscina, né? Mas só da gente ter uma casa, só da gente poder dar uma roupa, né, dar um brinquedo, nossa, era tão difícil antigamente as mães poderem dar uma coisa que o filho queria, né? Só gente rica que ganhava coisas muito boas, né? Ou quando o pai trabalhava na Volks ou na Scania, como eu. Mas eu via, tipo, muitas dificuldades. E hoje em dia eu vejo que as pessoas têm mais oportunidade de dar as coisas para os seus filhos, né, de dar uma educação melhor, de dar mais coisas, né, de ter suas próprias coisas, né. Então, que nem vocês, provavelmente os seus pais, né, não puderam estudar, mas vocês já estão estudando, né. Vocês não tiveram pais que pagavam, eu também não tive, mas a gente está conseguindo estudar com os nossos próprios esforços, porque um dia vocês vão poder pagar para os filhos de vocês. A gente tem que pensar isso, a sociedade está sempre mudando, e a gente não pode... Minha mãe teve, imagina, minha mãe 12 filhos, na época era difícil. E meu pai, ele era alcoólatra, da minha mãe tinha que trabalhar, assim, eu já passei muita coisa mesmo. Daí, que nem eu falo assim, eu explico os valores para a Júlia, né? Eu dou as coisas para ela, mas eu ensino, explico que tem que valorizar as coisas, né? Porque no nosso tempo mesmo era difícil. E eu com bastante irmãos, aí não tinha essas coisas que tem hoje em dia. E até a faculdade, que nem eu consegui a bolsa no ProUni, 100%. Eu falei, não, vou
pagar a faculdade não, vou se esforçar, estudar e vou conseguir. Daí Eu Deus também, a minha abençoou. bolsa foi do ProUni. Graças a Deus, né, Júlia? Foi assim, Deus É. se esforcei, assim, Deus ajuda. E a gente começa a querer, tipo, fazer uma sociedade diferente mesmo, né? É bom A assim. gente não pode se revoltar e achar que tudo é ruim. Não, a gente tem que querer uma sociedade onde todo mundo possa estudar. A gente tem que querer uma. Eu lembro que no meu primeiro salário eu comprei Danoninho, eu já contei isso para vocês, né? Que eu comprei Danoninho. Porque eu adorava Danoninho e na minha casa era um Danoninho por mês, porque graças a Deus meu pai podia comprar, mas era um só para dividir em 3, né? E eu queria comer uma bandeja de Danoninho. Então, no meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bandeja de Danoninho. Hoje em dia, comi tudo, comi sozinha. E hoje em dia, na casa da minha irmã, tem Danoninho. Né? Eu imagino que você tenha Danoninho para os seus filhos e que você não tinha. Eu tenho, às vezes eu falo pro meu menino, nossa, isso aqui no nosso tempo era ouro. Era ouro, gente. É tão E a gente tinha que comer devagarinho, gostoso. né? Devagarinho. Agora a gente compra para o filho. Eu não faço mais tanta questão que nem quando eu era criança. Eu fico vendo, nossa, meu filho tem hoje uma coisa que no meu tempo era uma coisa surreal de ter em casa. Exatamente. Eu compro para mim até hoje. É a coisa que eu mais gosto de comer. Danoninho é show de bola. É. Mas então, quando a gente fala sobre a pessoa quer mudar o mundo, tem que responder que sim, eu quero sim. Eu posso não mudar inteira, mas eu posso mudar o meu mundo, né? E aí, quando a gente conhece, voltando aqui à revisão, quando a gente conhece os fundamentos, as legislações, quando a gente conhece os conceitos da educação, é uma dádiva. A gente que é pedagogo, a gente vai conseguir mudar muito mais do que as pessoas imaginam. Ah, posso não mudar todo mundo, mas eu estou mudando a minha vida e a dos meus alunos. Já é muita coisa, né? Então, por exemplo, para mim, eu penso o seguinte, essa conversa que eu estou tendo com vocês, eu podia não estar tendo com ninguém, né? Mas eu estou conversando com vocês, e vocês têm filhos e vão aplicar na vida dos filhos de vocês, e vocês vão conversar com as suas amigas. E assim, toda essa minha ideia e tudo isso que eu acho importante vai crescer cada vez mais. E daqui a um dia, a gente vai ter uma sociedade mais igualitária, porque é isso que a gente tem que lutar, né? Pela educação, pela justiça, né? Eu quero, na verdade, a minha ideia era chegar num mundo onde não precisasse de dinheiro, onde todo mundo pudesse ter tudo. Mas essa aí eu acho que vai demorar muitos milhões de anos. Bom, continuando aqui, financiamento da educação, a gente tem 2 fundos, né? O Fundeb, que eu já falei para vocês, né? Então, mostrei o site para vocês. Lá no Fundeb tem o que vai ser investido, quais os programas de educação. Falei para vocês do programa do Fundeb sobre alimentação, né? Então, a gente teve o trabalho, né, da Mari, né, que mostrou para a gente um dos programas muito legais, né? Então, a quem se destina, quais são os órgãos, né? Então, tem o INEP, o FNDE, tem o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento. Olha quanta coisa é envolvida no Fundeb, né? A legislação, quais as etapas, né? Então, a gente já falou sobre isso, sobre todos os pontos, né? Então, quando a gente trabalha, né, num desenvolvimento onde a gente sabe para onde a gente quer ir, o que a gente quer chegar e qual a legislação que dimensiona isso, a gente sabe se o dinheiro está indo para o lugar certo, se as coisas estão indo para o desenvolvimento correto, né? Então, a gente tem bastante base para questionar ou para alinhar, né, a participação dos estados, para alinhar
o que é importante na educação agora, o que é importante na educação mais para frente, né? Então, da onde sai o dinheiro, que é isso aqui, ó. Né? Então, tem esses impostos, todos eles vêm para a educação, né? Então, como que eles são distribuídos. Então, essa é uma coisa interessante, provavelmente cai na prova, né? Então, quais as etapas e modalidades de ensino que vão sendo consideradas aqui. É bem legal vocês terem esse site, eu sei que já passei para vocês mais de uma vez, mas é bom sempre cuidar, né? E também tem o FNDE, que também é o Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação, tá? Que é um para educação básica, um para educação em geral. E aí, isso que eu estava falando sobre o teto de gastos. Ele travou, ó, dinheiro do FNDE, tá bom? Origens do Fundeb, 97, né? Então foi na época do Fernando Henrique. É uma legislação que define exatamente para onde vai, quem vai cuidar, né? E aí, esse ano, ela foi estendida, e esse ano, em 2020, ela estava sendo finalizada, e eu não sei se ela continuou. Eu lembro que eu discuti com vocês na época. Notícias. Deputados especialistas cobram regulamentação urgente, 20/10. Então, ainda não conseguiram concluir essa atualização do Fundeb. Então, a gente ainda não sabe de onde vai vir o dinheiro para educação básica, porque ainda não foi atualizado isso, tá vendo? Ó? A emenda da Constituição tornou o fundo permanente, então, antigamente, ele era até 2016, né? Só que ela foi estendida, agora é um fundo permanente, e essa complementação da União, ela pretende chegar em 23% em 2026, mas ainda não está fechado, né? Então, quando a gente fala de legislação, tudo isso deve ser considerado, viu, gente? Então, a partir de 2007 é que ela virou uma lei de... Como é que eu falei aqui? Fundo permanente, tá? Mas, teoricamente, ela era uma legislação que só ia durar 10 anos. Para vocês verem como tem que ficar de olho em todas as legislações que são aprovadas na questão da educação. O FNDE é uma fundação, né, com o objetivo de fornecer condições para ações dos programas voltados a subsidiar as instituições e sistemas de ensino. Então, é ele que trabalha na fundação dos programas da educação, o FNDE. Então, vamos lá, ó. FNDE. Portal FNDE. E aí, aqui vocês têm os programas. Lembra a semana passada que eu estava procurando os programas para vocês? E eu não conseguia achar? É aqui. Todos esses programas, tá vendo? Ó? Formação pela Escola, Brasil Carinhoso, Caminho da Escola, PAR, Programa do Livro, né? Então, tem dezenas de programas. Deixa eu ver se a gente consegue entrar aqui no programas. Aqui. Olha só, tem todos, tá vendo? Ó? O PENAI, que é o programa que a Mari mostrou pra gente, tem o programa de dinheiro direto na escola, Pró-Infância, Brasil Carinhoso, na prova vai cair, tá? Eles vão perguntar, então guarde aqui esse site, né, fnde.gov, programa de livro, programa para atuação articulada, deem uma olhadinha nesses programas, tá? Que bom que o slide da revisão me lembrou, eu tinha esquecido de novo. Então, todos esses programas é que direcionam também a nossa educação, tá? Que ajudam na conclusão dos objetivos lá da Constituinte de todo mundo ter a educação. Sistema Nacional de Avaliação Educacional, né? Então, a gente tem as pesquisas do INEP, a gente tem toda a questão de avaliação, né? Então, a gente entra aqui no site do INEP. Já entrei com vocês também no site do INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, né? Então, é aqui que fala das provas. Deixa eu até mostrar aqui para vocês as avaliações.
peraí, cliquei no botão errado, né? Então, as avaliações de exame então, tem Enem, Saeb, Enseja, Enad, BNI, né? Então, todas essas provas que são feitas, elas são para medir, né, a nossa educação aqui no nosso país, né? Então, por exemplo, a gente tem o Enad, que é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, né? Ela abrange todos os cursos. Então, a gente faz uma avaliação, né? Geralmente uma vez por curso, né? Eu fiz uma vez. Tem alunos que nunca fazem, mas o Saeb e o Enad geralmente é implementado nas faculdades, né? Então, tem as provas, os resultados aqui, olha só. Né? Como que a gente está indo? Vamos ver em 2019 como é que foi. Pedagogia, vamos lá. Eu não teve de pedagogia esse ano, de 2019, tá vendo? Então, eles vão fazendo por turma. Vamos ver se em 2018 teve. Administração, psicologia. Não teve pedagogia. Mas vocês entenderam, né? São provas que avaliam os cursos e o desenvolvimento dos estudantes. Pedagogia aqui, ó, 2017. Foi a Enad da pedagogia. É interessante ver isso, né? Quando eu estudei, eu ficava assim, nossa, olha quantos dados que teve, né? Então, os objetivos, os comentários da prova, qual foi o resultado. Esse aqui não tem tanto, como é que fala? Gráficos, né? Porque às vezes tinha uns gráficos para mostrar para vocês. Aqui. Então, os estados que fizeram as provas, tá vendo? Quantidade de alunos por estado, número de cursos, aí quantos alunos fizeram a prova, quantos faziam educação à distância, quantos faziam educação presencial. É bem interessante, tá vendo? Os resultados do ENAD. Então, quando a gente volta, não vou mostrar tudo, depois vocês dão uma olhada, mas quando a gente fala, a gente consegue medir como que está sendo a educação, né? Então, acerca da situação da educação no Brasil. É o INEP que mede se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, como que a nossa educação está sendo trabalhada, né? E como que estão sendo os resultados dos nossos alunos. A avaliação da educação básica é o SAEB, né? E tem a Prova Brasil para o pessoal de 5º a 9º ano, e o Enem para o pessoal do ensino médio, e a gente que é da faculdade é o ENAD, que eu mostrei para vocês, né? A adesão é voluntária, ninguém é obrigado a participar, mas o foco é a avaliação do aluno, se a gente está conseguindo, mas é a avaliação do aluno no contexto público, ou seja, como estão os alunos, né, na nossa educação. Então, deixa eu voltar aqui no INEP, deixa eu ver se eu pego o SAEB. Espera só um minutinho, cadê? Eu estava mostrando aqui o ENAD, mas eu quero mostrar o SAEB. Porque aí vocês vão ver o resultado das escolas. Onde foi que eu cliquei aquela hora? Aqui, SAEB. Resultados do SAEB de 2019. Segundo a 9º ano. Testes amostrais, né? Não foi todos os alunos. Aqui é a escala de proficiência, tá vendo? Como que é definida a escala, se os alunos estão aprendendo ou não as habilidades, né, que eles são considerados. Números na álgebra, né?
Deixa eu ver se tem os resultados aqui. Tá vendo? Olha só, a gente tem todos os alunos que fizeram a prova, a gente tem a maioria no nível 5. E oh, meu Deus, nível 9, nível 1. Cadê? Eu quero mostrar para vocês, eu mesmo não sei, gente, desculpa, porque eu não sei de cor essas coisas, né? Mas depois vocês dão uma olhada, senão é muita coisa para eu falar todas as vezes. Distribuição de alunos, distribuição de estudantes de matemática, de língua portuguesa, tá vendo? Olha só. É interessante de mostrar. E aqui a proficiência média para os alunos de língua portuguesa, por exemplo, pelos estados, né? O estado que melhor trabalha a língua portuguesa aqui, ó, a gente pode ver que foi o Ceará, né? Os melhores resultados foram no Ceará e em Brasília, né? Não, em Santa Catarina. São Paulo, vamos ver quanto ficou São Paulo aqui. Tá boa. O resultado de português de São Paulo até que é boa, tá acima da média, tá vendo? Agora de matemática. Ceará tá melhor, gente. Santa Catarina tá bem, né? São Paulo ficou bem. Mas é interessante vocês verem, né? Todos esses itens que vocês podem analisar e mostrar e até dar um desenvolvimento melhor para os seus alunos e no contexto social da política, né, gente? Vocês já tinham visto essas coisas? Ainda não tinha visto, não. Bem interessante, Pro. Não é? Então, sempre que. É Uhum. lógico, vocês estão estudando, né? Mas é interessante vocês saberem onde está, né? Até porque se vocês quiserem fazer um mestrado, um doutorado mais para frente, vocês vão precisar desses resultados para fazer uma busca, né? Então, eu gosto de ensinar para vocês Eu conhecerem. estou impressionada do estado do Ceará ser o melhor nesses negócios aí, Português viu? e matemática, você viu? Nossa, E estou eles são impressionada. top. Então, aí o da avaliação do ensino superior, a prova é o SINAES, né? E aí o ENAD é a prova, é o resumo, né? E o sentido das políticas educacionais. Compreender a relação entre economia, educação e política. Então, é o que eu falo para vocês desde o início. Então, cabe ao profissional de educação compreender o contexto sócio-histórico e as relações e estruturas e os conflitos nas políticas educacionais. Eu acho que a gente está sendo educada a ferro e fogo, com essa questão do Covid. Vocês estão vendo como uma política educacional pode ou não ajudar as crianças, né? E aí aqui na atividade tem uma atividade prática. O que são políticas educacionais e qual a sua importância? E qual é a nossa função como educadores? Né? Então, aqui já teve uma resposta, né? Mas eu acho que a gente conversou bastante sobre isso. Vocês têm alguma coisa a acrescentar para essa atividade que está aqui no slide? Alguma coisa que vocês queiram falar que eu não falei? Não, Ju, para mim tá. A gente falou bastante sobre o assunto. Eu gosto de conversar bastante, vocês sabem, né, gente? Eu sou muito faladeira. Você, Lu? Eu também não. Eu achei que está bem interessante a aula e está bem amplo, dá para a gente entender bastante. Ah, legal. Então, mais um item aqui do resumo. Políticas educacionais são planos e programas ou ações desenvolvidas na área da educação e partem de um projeto político do Estado ou do governo. Seus objetivos intervir no processo educacional, oferecer diretrizes para o campo educativo, diretrizes, gente, não é dizer como é, mas diretrizes, como vai, aonde tem que chegar, né? Porque quem vai falar como chegar é o professor, isso é uma capacidade nossa, tá? Então, é texto, contexto, aonde a gente está, como a gente se desenvolve.
tem as dimensões administrativa, financeira, pedagógica. Então, quando a gente fala aqui, né? Oh, meu Deus, deixa eu voltar aqui. Educação, economia, política, a mesma coisa nas escolas, né? Administrativa, financeira e pedagógica, porque tudo isso sempre está envolvido. No campo de educadores, a política educacional há regras e estruturas, agentes e relações, padrões de regra são comunicados através de leis, decretos, documentos, e é lógico, tem conflitos em todos os lugares. Mas mesmo com os conflitos, tem que entender que é uma legislação, que é um decreto, a gente pode questionar, a gente pode tentar lutar contra, mas a gente tem que entender eles até para fazer isso, né? E entender os conflitos é uma forma de tomar a consciência das políticas educacionais. É aquilo que eu fiz mostrando para vocês essa notícia aqui, né? Então, vocês têm que entender o que está acontecendo para eles estarem criando... Não foi essa, foi a... Essa também, tá? É muito importante. Foi essa aqui, né, que eu estava mostrando. Porque eles estão criando os assistentes para a gente lutar contra essa legislação, né? Ou para a gente falar que concorda ou não concorda, entender quais são os padrões, buscar a qualidade, então resultados melhores, cada vez melhores, né, nas nossas avaliações, e perceber e superar as contradições, né? E aí as contradições sociais, as contradições na educação, aquilo que eu falei para vocês sobre o construtivismo, é uma coisa que a gente ainda está enfrentando e vai enfrentar bastante tempo, né? As pessoas querendo voltar ao que era mais tradicional, ao que era mais antigo. E aí as considerações finais. Esse tema nos levou a aprender o sentido das políticas, as políticas instituintes, o financiamento da educação, o sistema de avaliação e a direção das políticas educacionais. Sempre pensando nas notícias. Toda vez que vocês virem uma notícia no jornal, pensem por que essa notícia é importante, né? Políticas educacionais visam regular as ações no campo da educação, garantir a qualidade no processo educativo e avaliar o processo educacional, né? Considerando agentes e regras. Então, é urgente conhecer, atuar como base e unir a família, a escola e o Estado, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar todos os dias. Só existe política de educação numa sociedade cujos problemas ressaltem na consciência dos membros sobre a forma de um desafio que exige resposta adequada. Gente, eu gosto dessa frase, mas só por causa dessa palavra aqui, ó. Consciência dos membros da sociedade. Sabe quem que precisa trabalhar isso? Consciência? As professoras nas escolas, porque muitos pais não trabalham a consciência. E a consciência é conhecimento. Olha a definição da palavra consciência. Define consciência. Sentimento ou conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Percepção do ser humano que possui moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Se a gente não desenvolver a consciência, os pais não desenvolverem as consciências dos alunos, dos filhos, os professores não desenvolverem as consciências dos alunos, a gente vai ter uma sociedade cada vez mais individual, né? Uma sociedade onde as pessoas não vão pensar nas consequências dos seus atos, né? Do que é certo ou errado, pensando só em si mesmos, né? Então, o que eu queria falar para vocês? Eu acho que a gente trabalhou bastante isso, né? E aí, só para falar uma última coisa, queria saber para vocês, por exemplo, vocês sabem que essa semana o burburinho das notícias é a eleição americana, né? Por que vocês acham que essa eleição americana é importante para a nossa educação no Brasil? Vocês já pensaram sobre isso? Eu estou pegando um exemplo porque é o exemplo dessa semana. Ju, ainda não pensei, não. O que eu ia falar, eu não pensei não também. Vamos pensar nós três aqui juntas. Quando a gente está falando de uma sociedade muito rica como os Estados Unidos,
que, basicamente, o que os Estados Unidos faz interfere em toda a economia mundial, concordam? Sim. A eleição dos Estados Unidos ela é importante para a gente por causa disso. Então, lá nos Estados Unidos, são dois partidos, o Partido Republicano e o Partido Liberal. O Partido Republicano, ele é como se fosse o partido do Bolsonaro, principalmente por causa que o Trump é o ídolo do Bolsonaro. Eles são mais conservadores, eles são mais voltados para o que é dos Estados Unidos, eles são contra, por exemplo, estrangeiros nos Estados Unidos, eles são a favor de que os Estados Unidos é melhor do que os outros. E aí cada um eles não estão errados, né? O país deles, eles têm que comemorar, mas eles são muito conservadores, eles são contra a questão dos direitos dos gays, eles são alguns são a favor do racismo lá nos Estados Unidos. Então, quando o Trump foi eleito, muito dessa questão, né, desses preconceitos ou dessa questão conservadora cresceu no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? Então, cresceu de uma forma que as pessoas começaram a olhar os Estados Unidos como um exemplo, né? Então, se os Estados Unidos é um exemplo, porque ele é o país mais rico do mundo, quando ele fala que ele é conservador, muitas pessoas tendem a virar conservadoras. Isso teve uma reflexão muito grande aqui no nosso país, e não só no nosso país. Muitos outros países elegeram líderes conservadores. A Inglaterra, a Hungria, o Brasil, né? Considerando essa tendência que o maior país do mundo tem. Hoje, nos Estados Unidos, eu não sei se vocês perceberam, mas as pessoas que dão as notícias, elas falam muito a favor do Biden, que é o liberal, né? Ele trabalha, os liberais nos Estados Unidos, eles têm conceitos mais abertos, mais voltados à questão humanista, à questão do meio ambiente, né? Então, até o Biden fez um discurso falando que vai querer ajudar a Amazônia. Então, quando a gente está falando de notícias, e aí vocês podem pegar qualquer uma que vocês estiverem vendo que está dando muito burburinho, pensa como isso vai afetar a educação, principalmente dos nossos jovens, né? Então, por exemplo, se você tem os Estados Unidos, os principais filmes vêm de lá, as músicas vêm de lá. Se os Estados Unidos ele está refletindo uma aura conservadora, a gente vai ter pensamentos mais conservadores. Se os Estados Unidos está numa aura mais liberal, a gente vai ter mais pensamentos liberais, porque os Estados Unidos reflete, né, os conceitos de toda uma sociedade e isso acaba chegando aqui para os nossos jovens. Então, como professores, a gente tem que ver até isso, né? Então, é sempre interessante vocês pensarem nas notícias e no foco disso e como isso vai acabar interferindo na educação no nosso dia a dia. Gostaram? Eu perguntei se vocês gostaram e vocês nem responderam. Vocês estão me ouvindo? Alô? Oi. Eu gostei, sim, não estou dando banho na Liz e prestando atenção aqui na aula. Já acabou a aula. Desculpa, Ju, eu também estava ocupada, eu estava dando atenção pro meu pimpolinho que estava enchendo meus pacová, mas a pergunta foi? Se vocês gostaram do que eu falei, como exemplo. Sim, eu ouvi o que você falou, só não ouvi a pergunta porque eu estava respondendo uma outra pergunta. Desculpa. Não tem problema, gente. Mas era isso que eu queria falar para vocês, tá? Sim, pensando no que você falou, que acaba influenciando sim, né? Porque como você acabou de falar, que eles pegam até como exemplo, né?
dependendo do governo que vai ser estabelecido lá, né? Pode ser que acabe influenciando aqui também. Tomara que seja uma influência boa, né? Não seja... Porque o Trump, cá para nós, eu não achava uma influência muito boa, né? Muito Eu também rígido. não. Aconteceu algumas atrocidades lá com agressões de negros, né? Porque as pessoas acabaram atribuindo a versão dele também, né? E acaba que sendo um exemplo, né? Nós temos exemplos bons e exemplos ruins, né? Ele acabou sendo um exemplo ruim que não deu muito certo. Espero que o próximo seja um exemplo melhor. Se é para seguir, vamos seguir um exemplo bom, né? Exatamente. Se é Maria vai com as outras, que seja uma coisa melhor, né? Exatamente. Gente, era isso. Eu acho que a gente está bem preparado para a prova. Eu vou mandar os vídeos sobre direitos humanos. Vocês dão uma assistida. E boa prova semana que vem. E qualquer coisa vocês podem me ligar, me perguntar. Estou aqui para responder vocês. Tá bem, Ju. Obrigada. Tá na Tchau, paz. gente. Deus abençoe. Excelente aula, como sempre. Obrigada. Beijo, meninas. Beijo. Fica na paz. Tchau. Tchau.